Eu exalto o nome de Deus. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és dono desse lugar, Pai. Nós te entregamos a Deus as nossas vidas, os nossos corações. Fica à vontade nesse lugar. Fala, Pai querido, aquilo que temos necessidade de ouvir. A Deus. Não aquilo que achamos que temos necessidade de ouvir. Mas a nossa real necessidade é ouvir aquilo que vai transformar as nossas vidas e vai nos conduzir ao lugar celestial. Senhor, molda o nosso coração nessa hora, nos traz discernimento do Espírito, nos traz, ó Deus, entendimento acerca da Tua palavra, nos traz maturidade, Senhor, para aceitar aquilo que o Senhor tem para falar com a Tua igreja nessa noite. O Senhor é o maior interessado na nossa salvação. O Senhor é o maior interessado na nossa bênção, na nossa vitória. Não deixe que nosso coração humano, carnal, venha atrapalhar os Teus planos para nós, ó Deus. Não deixe que as minhas convicções, os meus achismos me impeçam de compreender a Tua voz nessa noite. Para a glória do Teu Santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Que felicidade estar aqui. Eu fiquei pensando como é que eu vou começar a falar tanta coisa na minha mente. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz e eu tenho sentido a graça do Senhor Jesus nesse lugar, desde o início. Gente, como eu chorei, como eu já chorei. Né? E eu quero cantar alto. Os irmãos estão percebendo que minha voz não está boa. Eu estava muito preocupado com isso. Eu falei, Senhor, não posso perder a voz, tem misericórdia. E eu pensei, eu vou me conter na hora dos louvores, porque eu preciso ter voz na hora da ministração. Mas cadê que consegue? Quando a graça de Deus toma conta, você quer cantar, você quer chorar. Eu estou ficando meio manteiga derretida, sabe, nos cultos. Que bênção, né? O varão ali começou a cantar fogo, e glória a Deus. Olha como cego eu andei, meu Deus do céu, que bênção. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Meu nome é Johnny Mar, não é Johnny, não estranhem. Eu sou diácono pela graça de Deus lá na primeira igreja evangélica congregacional em Nova Cidade, igreja presidida pelo pastor João Batista, que é meu pai. Estou aqui com a minha família, minha esposa. Fique em pé, meu amor, para todo mundo ver a bênção que Deus me deu. Amém. Eu não merecia, não, mas Deus me deu. Glória a Deus pela sua vida. Meu filho Levi, faz assim, filho, para todo mundo te ver. A minha família é bênção de Deus. O conjunto aqui cantou Deus de obras completas. Meu Deus, que coisa linda. Nós servimos a um Deus de obras completas. Você crê nisso? Querido, talvez tenha alguma coisa ainda pela metade na tua vida, na tua história, no teu trajeto, eu não sei. Mas você serve a um Deus de obras completas. Não se contente com aquilo que ainda está parcelado. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele tem o tempo dele para fazer acontecer. Mas também pode ser que porventura haja alguma coisa que você precisa fazer. Talvez a obra ainda não se completou porque você precisa fazer alguma coisa. E Deus, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele nos traz aqui para ouvir a voz dEle. E antes que esse evento fosse preparado, pensado, projetado por alguém, Ele organizou. Eu conheço um Deus que não faz nada em vão nem por acaso. Ele nos trouxe aqui para revelar a sua vontade aos nossos corações nessa noite. E eu fiquei muito preocupado, foi uma semana muito difícil, alergia, resfriado. De ontem para hoje, garganta doendo, eu acordei várias vezes durante a madrugada preocupado. Porque eu conheço o meu organismo, eu sei que quando eu fico assim, eu amanheço sem voz. Falei, Senhor, tem misericórdia, passei preocupado. Foi muito difícil o dia de hoje, tive que trabalhar de manhã, voltei. Senhor, me ajuda, revela a Tua palavra no meu coração, aquele mal-estar no corpo.
Até que o Espírito me relembrou algo que eu sempre digo: a palavra não é minha, a palavra não é de quem pega o microfone, a palavra é do Senhor. E a palavra, ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir o pensamento e intenção do coração. Essa é a palavra da qual vamos falar. Então, querido, eu não sei qual foi a análise que você fez quando você olhou para mim. O ser humano é assim: a gente olha e a gente espera alguma coisa, ou a gente espera muito, ou a gente espera pouco. A gente mapeia a pessoa quando ela está numa posição de destaque. Eu quero dizer o seguinte: não se preocupe com nada do que você vê aqui, porque nada vem de mim. O Senhor tem algo para revelar aos nossos corações, e Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Que coisa linda cantar louvores que falam sobre o céu, pastor. Que coisa linda, porque pararam de falar do céu. Queridos, a razão da nossa existência, o nosso propósito de vida é chegar no céu. Mas quantas coisas tiram esse foco? Quantas coisas desviam o nosso olhar do alvo que é Cristo e, por consequência, o céu? Eu não sei quais têm sido as suas preocupações, mas deixa eu te falar algo da parte de Deus: comece a se preocupar mais com o céu. Não sei qual é a fase da tua vida, não sei se na fase da tua vida a tua saúde te preocupa, não sei se nessa fase da tua vida a tua vida profissional te preocupa, eu não sei se é a tua vida acadêmica, eu não sei. Eu só sei que quem é crente em Jesus Cristo precisa ter como prioridade o céu. E é por isso que nós estamos aqui. Foi muito diferente chegar ali na frente e ver alguém vestido de morte com uma... Meu Deus do céu, meu filho se assustou, veio para trás de mim e falei: calma, tá devendo? Fez alguma coisa errada? E a gente se diverte. Com certeza alguém ficou meio assim, meio preocupado. Outros passaram tranquilos. Eu falei várias vezes para a morte, eu falei: isso não tem nada contigo. Vou nem te dar boa noite, né, parceiro? Muito menos. Mas um dia, essa cena, ela será real. Eu estou andando muito, né? Tá difícil de... Eu fico parado aqui para te ajudar. Um dia vai ser real, querido. O problema é que o ser humano vive como se esse dia nunca fosse chegar. Um dia você vai ter 2 caminhos e você só vai entrar por um deles. E não tem volta, mano, depois que passar. Se for o céu, aleluia, glória a Deus, gozo eterno, nunca mais morte, nunca mais choro, não haverá mais noite ali. Tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que tira o nosso sono: meu filho está doente, tem que pagar a mensalidade da escola, preciso casar. Ninguém vai se preocupar com isso, porque vai ser só glória, glória, aleluia. Mas para quem passar pelo outro lado, às vezes eu faço o exercício de pensar no inferno. Não sei se alguém aqui faz isso. Às vezes eu faço o exercício de pensar assim: Senhor, como é que... Imagina, sofrimento eterno. Aí você está sofrendo. Quanto tempo? 1 ano sofrendo e depois tem outra chance? 2 anos, depois tem outros? 10 anos? Quanto tempo? 1000 anos, tá bom. 1000 anos já paguei o preço. Depois a gente tem eternamente. E a gente precisa pensar nisso. Abra, por favor, a sua Bíblia em Filipenses 3, versículo 20. Glória a Deus. Acho que o Elton já leu na... Aliás, quantos irmãos estão abrindo aí? Quando o Eloá mandou mensagem para mim, eu tremi. Meu Deus. Igreja do pastor Elton. Esse homem, a referência que eu faço dele é assim: esse homem tem fogo.
sabe? Ano passado, lá no congresso do Encontro Jovem da Aliança, o pastor Elson pregou na vigília. Meu Deus do céu, eu falei, esse homem, eu acho que eu nunca tinha ouvido isso pregado. Foi a primeira vez. Esse homem tem fogo, esse homem botou aquela juventude para queimar, para arder. O Espírito Santo para ele, né? Então eu sei do compromisso e da responsabilidade de estar nesse lugar. É uma honra, mas é uma responsabilidade muito grande. Eu queria te falar que pode ser que a gente fale algumas coisas um pouco duras nessa noite. E é importante que os irmãos saibam que o primeiro responsável por me comprometer com aquilo que é dito aqui sou eu mesmo. Então, nada do que vai ser falado já não gerou uma reflexão dentro do meu coração. Já abriu aí, varões, mulheres, em Filipenses 3:20? Vai dizer assim: mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a versão aqui, acho que a minha é um pouco diferente. 1, 2, 3. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. No mesmo, não precisa sentar não. Abre aí rapidinho em Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24. Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24. Amém? Vai dizer assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Isso é Jesus falando. A gente vai falar bastante acerca do céu. A gente vai falar bastante acerca das nossas escolhas. A gente vai falar acerca da pátria celestial. Mas antes, é muito importante que você entenda uma coisa: a renúncia é inegociável. Glória a Deus. Eu vou falar mais uma vez: a renúncia é inegociável. Qualquer um que quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Aí depois disso, você vem. E aí, a gente não vai fazer muitos rodeios essa noite, nessa palavra. É impossível agradar o coração de Deus. É impossível você afirmar que o meu lugar é o céu, ou você dizer que o seu lugar é o céu, se você não é alguém disposto a renunciar. Renunciar ao quê? Tudo aquilo que difere daquilo que Deus ordenou para a sua vida através da sua palavra. E aí, tem muita coisa que a gente pode colocar nessa conta. Muita coisa, sabe por quê? Porque se por um instante você conduz a sua vida, você encaminha a sua vida de forma natural, pode parar e prestar atenção e constatar que você já está andando diferente do que aquilo que Jesus propôs. Porque é preciso ser alguém espiritual para discernir as coisas do Espírito, porque o homem natural não discerne as coisas do Espírito. O homem natural, ele é um homem que ele vai agir segundo os seus próprios conceitos. Homem e gênero humano, tá? Homem e mulher. É alguém que vai andar segundo aquilo que adquiriu como conhecimento, como vivência, como experiência de vida.
através daquilo que aprendeu com alguém. E dentro dessa lógica, pode dar tudo certo para você. Mas pode ser também que diante de Deus esteja tudo errado. E aí, Jesus está falando, se você quiser me seguir de verdade, você precisa renunciar àquilo que não agrada ao meu coração. E aí, trazendo, como eu falei lá no início, Deus de obras completas. Quantos cristãos têm vivido a vida inteira na igreja sem alcançar algumas bênçãos em Deus, simplesmente pela dificuldade que tem em fazer renúncias? Ninguém aqui vai dizer, eu pelo menos não vou dizer que renunciar é fácil. Eu não vou dizer que renunciar é simples. Embora seja muito complicado, embora seja muito difícil, embora seja tenso demais abrir mão de algumas coisas, é a condição que eu e você temos para entrar no céu. Então não dá para negociar. O que você prefere? Manter as tuas manias ou entrar no céu? O que você prefere? Manter os teus costumes ou entrar no céu? O que você prefere? Continuar alimentando os seus pecados ou entrar no céu? A escolha é entre uma coisa e outra. Não tem muito como eu amaciar essa palavra, porque quando eu leio e eu estudo e eu me deparo com aquilo que a Bíblia propõe, eu não vejo Jesus amaciando em nada. Eu vejo Ele se revelando como Senhor, como caminho, como verdade, como vida, como Salvador, como aquele que faz, que cura, que abençoa, que multiplica. Mas eu vejo também Ele apontando caminhos dos quais Ele não vai abrir mão. Glória! É importante você entender que a sociedade, ela muda, os tempos mudam, as ideias variam, mas Deus não muda, Ele mantém o seu padrão. Ninguém aqui nesse universo é capaz de alterar um princípio de Deus. Ele não vai fazer isso por você. Ele não vai fazer isso para te acomodar. Deus não vai entender a sua fragilidade para te acomodar num lugar que Ele disse que é de santidade. Não vai fazer isso por você, não vai fazer isso por mim. Eu tenho necessidade de estar em Deus para que eu seja salvo. Então o esforço que possibilita com que isso aconteça já foi feito, o preço foi pago na cruz do Calvário. Agora eu preciso fazer algumas coisas para me manter nesse caminho. Há quem diga que uma vez salvo, salvo para sempre. A gente não vai entrar no mérito da discussão, até porque isso pode dar briga. Mas é preciso ter cuidado com alguns princípios que são inseridos e trazem a nós uma ideia de que eu já tenho um lugar garantido. Não tem não. Não tem não. Mas eu já sou crente há 20 anos. Mas eu, falando de mim mesmo, até para não ofender ninguém, mas eu nasci na igreja, berço evangélico, eu sou filho de pastor, minha mãe é missionária, sou ministro de louvor, lidero jovens, sou diácono. Problema, se eu não me conduzir dentro da vontade do Todo-Poderoso, tudo isso que eu posso apresentar não me garante nada, porque eu sirvo a Deus que exige de nós uma postura que lhe agrade. E Ele nunca vai abrir mão disso, porque eu sou legal, bonitinho, não vai. Aliás, eu cheguei bem bonito aqui com a roupa nova que minha esposa comprou pra mim. Mas aí, quando me deram essa blusa aqui, eu vi que agora sim, eu tô até respirando, porque aquela gravata tá bom. Mas aqui, todo arrumadinho, falando, isso não garante nada. Não garante nada, porque quando Davi, ele é ungido para ser rei, Samuel, ele vai olhar e os olhos
Meu Deus, quantos cristãos preocupados com os olhos dos outros, preocupados em se apresentar bem, preocupados em falar bem, em parecer algo que não é, quando Deus, Ele olha para o coração. Aleluia! Aleluia! E se até mesmo num momento como esse, de culto, a presença de Deus está no ambiente, mas de repente no meu coração, na minha mente, se passa algo que não agrada ao Senhor, mas eu estou com uma cara de quem está adorando a beça, eu estou com uma cara de quem está, e Deus está olhando para o meu coração, e o que eu estou fazendo não tem valor. A gente precisa compreender de uma vez por todas como que Deus trabalha. Ele trabalha com a sinceridade do meu coração, da minha alma. É para isso que Ele olha. Não é se eu sento na bateria e dou um show, não é se eu pego o violão e arraso, não é se eu pego o microfone e faço um grande solo maravilhoso. Ah, meu Deus. Os irmãos têm noção do tipo de adoração que é prestada no céu? Os irmãos têm noção do que os anjos são capazes de fazer? É um voando, é a coisa mais espetacular que Hollywood não pode produzir. Acontece no céu. Você acha que Deus se impressiona com os nossos talentos? Você acha que Deus se impressiona com o que eu faço de muito legal? Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Deus, Ele é soberano. Não é o grande talento de alguém que faz o Senhor se comover, é o coração contrito. E o coração contrito Ele não vai desprezar, não vai rejeitar. Só que o coração é um órgão interno, não dá para ver. E eu não estou dizendo do órgão físico. Estou dizendo do seu entendimento, dos seus pensamentos, das análises que você faz dentro de você, daquilo que passa dentro da tua alma, que só você conhece. O que move o coração de Deus a seu favor é isso, é o que está no seu coração. E esse é o caminho para chegar no lugar que nós estamos dizendo que é nosso. Porque talvez, pode ser que analisando algumas coisas, esse lugar nem seja tão nosso assim, né? Mas hoje é noite também de concerto. Cada vez que a gente se reúne na presença do Todo-Poderoso, Ele tem a intenção de transformar algo em nós. Basta nós abrirmos os nossos corações. Então, voltando à renúncia, sabe aquele hábito que você tem de pegar do lucro do teu patrão algo que não te pertence? Não interessa o que você faz, se você paga plano de saúde, se esse dinheiro é para pagar a luz que vem alto, não interessa. Deus não vai trabalhar desse jeito. Sabe aquela vida dupla? Costumo dizer que na igreja, aqui todo mundo é lindo, todo mundo tem cara de crente, né? E queridos, eu pude ministrar a palavra lá na igreja de Picos, e eu falei assim: não dá mais para pregar, principalmente para jovem, não, para a igreja toda, medindo muito as palavras, sabe? Isso aí. Sabe por que não dá? Não é porque eu sou melhor do que ele, não sou. Tudo errado, peço misericórdia ao Senhor todo dia. Senhor, cuida de mim. Senhor, cuida do meu olhar, cuida de para onde eu direciono o meu olhar. Tem misericórdia. Aleluia. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque eu sei que Ele está de pé, cuide para que não caia. Mas o que acontece? Eu sou professor de educação física, trabalho em escola pública. E já faz alguns anos que eu trabalho em escola. E a quantidade de adolescentes que toca o terror na sala de aula, que perturba o professor, que fala palavrão, que xinga, que fala coisa obscena, e depois, num belo dia, você descobre que ele é crente. Não está no gibi. Isso começou a me apavorar.
crente. É crente. Ele cantou ontem na igreja. Aí tô vendo cantar um hino, cantando um hino. O que aconteceu? Se converteu? Não, eu canto na igreja. Não, tio, eu canto na igreja. Canta. A quantidade de gente que vivendo, né? Escola, você tem algum professor aqui? Amém. Tamo junto, hein? A quantidade, a gente em escola acaba conhecendo muita gente. A quantidade de gente que fala que é crente, mas toda a fofoca tá no meio. Na hora de tomar uma decisão para beneficiar alguém, é sempre dela primeiro. Aí eu comecei a pensar assim, pastor Welson, comecei a pensar assim, é muito provável que na minha igreja tem esse tipo de crente. É muito provável, porque essas pessoas, elas estão em algum lugar, em alguma igreja. Graças a Deus, aqui não. Aqui não. Aqui não. Mas a gente está falando porque você pode falar para os outros para fora. Aqui é um lugar celestial já. Queridos, parece brincadeira, mas não. Essa galera está nas igrejas. Meu Deus. Aleluia. Tem uma igreja que eu preguei que eu falei bem duro assim com os adolescentes. E eu falei algumas coisas. Tinha uma menina, tem uma menina da minha igreja, que ela estudava na época com um menino daquela igreja. E ela falou que ele entrava perfeitamente na descrição que eu fazia, de gente que parece que você nunca vai dizer que é crente por causa do comportamento. Eu falei, então foi de Deus, foi o Espírito que revelou a palavra. Mas não é questão do Espírito estar revelando. A gente vê na sociedade um monte de gente falando que é crente, mas não tem fruto de crente. Deus sabe. Só que quando a gente chega aqui, está tudo certo. Quando a gente chega aqui, está tudo certo. Só que o Deus, que assim, eu não sou porteiro do céu. Pastor Elton também não é a gente que resolve quem entra. Porque se eu fosse porteiro do céu, eu entraria e os outros que, né? Depois resolve cada um. Mas não sou eu que resolvo, não é o pastor, não é o teu líder que resolve, é o Deus Todo-Poderoso que te vê 24 horas por dia. Ele que vai resolver no dia tão maravilhoso e especial. Ele que vai dizer: vinde benditos, meu Pai. Tome por herança aquilo que está prometido desde a fundação do mundo. Imagina Jesus dizendo isso. E esse Jesus que te dá esse acesso, que me dá esse acesso, ele nos contempla todo o tempo. Então o serviço a Deus, ele não pode ser um serviço programado conforme são os cultos. O serviço a Deus é em todo lugar. É preciso que os nossos amigos nos reconheçam como cristãos. É importante que a nossa família nos reconheça e confie em nós como cristãos. É importante que o meu patrão, que os nossos patrões confiem em nós como cristãos, a ponto de depositar ali algo importante, sabendo que se está na nossa mão, está guardado, porque há um padrão de postura que combina com aquilo que Deus propõe para a sua igreja. Então Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E é importante que você entenda o seguinte, e que eu entenda o seguinte: tudo aquilo que eu tenho de postura, de comportamento, de ideia, que não corresponde com a palavra, me leva para o inferno. Temos que fechar acordo com isso nessa noite. Então, o que a gente vai ter que deixar? O que a gente precisa deixar nessa noite? A gente precisa deixar alguma coisa aqui hoje. Meu Deus. Mas Senhor, até hoje eu fiz, mas agora eu não faço mais. Pai, glória. Senhor, até hoje eu pratiquei, agora eu não pratico mais. As lutas, elas vão acabar de uma hora para outra? Não. Mas a intenção de se manter fiel no Senhor já é uma bênção muito grande. É a partir daí que o Espírito nos fortalece, para a gente resistir ao diabo, para a gente resistir às tentações. Porque se eu alimento só a minha carne, eu não tenho força mesmo. Se eu não tenho preocupação em alimentar o meu espírito, eu não tenho força mesmo.
E aí eu posso até achar, pastor, que eu não consigo abrir mão desse pecado. Eu já tentei, mas eu não consigo. Consegue sim. Consegue sim, em nome de Jesus. Porque Jesus disse que Ele venceu, e assim como Ele venceu, nós iremos vencer também. Existem conselhos práticos para vencer. Foge do diabo, foge da aparência do mal. Começa a colocar em prática. Começa a pedir ajuda, confessa pecado. É para quem tem que falar? É para o pastor, chama e fala. É para o líder, chama e fala. É para a esposa, chama e fala. É para o esposo, chama e fala. E Deus percebe que nessas ações há legalidade, liberalidade, para que Ele vá agindo na tua vida. Até que você se percebe e fala: quanto tempo eu perdi no pecado, quanto tempo eu perdi nas coisas que não agradaram ao Senhor. Obrigado, Senhor, por estar de pé na tua presença. E não há nada mais maravilhoso do que isso. Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz. Essa parte do toma a tua cruz também é complicada, beleza? Querido, tem coisas que você vai ter que suportar. Tem coisa que não é para você reclamar. Tem coisa que é para você suportar. E é até difícil falar especificamente o que cada um tem. A sua história. Existem coisas que você precisa renunciar. Existem coisas que você precisa repreender. E existem coisas que você precisa suportar em Deus. E amém. Mas não dá para suportar em Deus algumas dificuldades se a gente não tem o entendimento de que o nosso lugar é o céu. Fica muito difícil. Por quê? Porque a gente começa a se pautar pelo que é terreno. E pelo que é terreno, a gente não suporta dificuldade nenhuma. A gente não quer carregar dificuldade nenhuma. A gente quer resolver esses problemas. Então a gente precisa mudar a nossa mentalidade e se perceber de fato, como foi falado aqui no início, cidadãos dos céus. Tem gente brigando por causa do presidente atual. Tem gente brigando por causa do presidente anterior. Tem gente brigando por causa... Vale a pena não. Vale a pena não. Sendo um, sendo outro, sendo A, sendo B, o mundo jaz no maligno. O sistema do mundo não vai mudar e não vai melhorar. A gente tem que clamar como igreja. Clamar como igreja, para o Senhor dar visão, para o Senhor dar discernimento, para o Senhor ouvir a nossa voz de oração, a nossa voz de súplica, para o Senhor nos dar o escape. Davi vai dizer: eu pereceria, sem dúvidas, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Existe uma bênção aqui para nós, mas é uma bênção que vem do Senhor. Não é uma bênção que vem do sistema político, não é uma bênção que vem do teu patrão, não é uma bênção que vem dos teus recursos, é uma bênção que vem do Senhor. E a gente tem que se pautar nisso. Senão a gente se perde. A gente entra por um lugar que depois a gente não sabe nem o que a gente está dizendo mais, porque que a gente defendia, agora contrariou, e é uma esquizofrenia política que não vale a pena. Nós somos cidadãos dos céus. A nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. E aí, depois disso, toma a tua cruz. Melhor, anexe a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Amém. Já entendemos sobre renúncia? Amém. Já refletiu o que é que você precisa deixar? Já pensou? Porque assim, a gente vai tomar decisões. E as decisões que a gente tomar, elas vão conduzir a nossa vida para o céu ou para o inferno. Esse tema, quando eu vi a mensagem dela lá, eu falei: Jesus, meu Deus. Aleluia. Falar do céu é fundamental para a igreja de hoje. Aleluia. É fundamental. Porque hoje a gente vive acelerado, a gente vive preso nos nossos compromissos, afazeres, a gente não reflete sobre um monte de coisas. E aí a gente se pega em algumas lutas que o fim delas é absolutamente terreno. E a gente se perde nisso.
que está acontecendo aqui na igreja de Filipe? Paulo está mandando uma carta para eles, ele está preso. E se depois você puder ler toda a carta, nem parece que ele está preso, porque ele está tão motivado, alegre e motivando as pessoas. E ele só faz isso porque ele entende que é cidadão do céu, porque senão não há porquê. Como que Paulo vai dizer: alegrem-se, regozijem-se? Mais uma vez digo, alegrem-se. Se ele está preso, ele não está preocupado com a prisão. Ele diz: essa prisão é para glorificar o nome do Senhor. Quantos guardas, quantas pessoas foram alcançadas porque eu estou aqui preso? Olha como que é o entendimento de alguém que é cidadão do céu. É muito diferente. Só que a gente não precisa ter Paulo como alguém de atitudes e ações inatingíveis. O Espírito Santo nos dá condições de entender a sua vontade para as nossas vidas nesse tempo. E aí Paulo, ele vai mandar uma carta. E a gente, quando chega no versículo 20, a gente se alegra, mas tem algumas coisas antes que precisam fazer com que a gente reflita. Ele vai dizer no 17: irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tem em nós. Existem pessoas que você pode ter como referência, mas você tem que analisar bem. E algo importante para os adolescentes, para os jovens: meu irmão, minha irmã, parceiro, parceira. Não é mais linguagem de jovens. Não. Tudo bem. Quais são as suas referências? Quais são as suas referências? Quando você abre o teu Instagram, dá uma olhadinha lá depois na galera que você segue e analisa. Analisa. Esses dias eu fiz isso. Será que quem eu sigo tem algum exemplo positivo para mim? Aleluia. Existem alguns perfis, pastor. Se a gente falar aqui e a gente abrir, a gente vai ver um monte de crente seguindo, que não tem nada de Deus. Nada. Eu vejo porque lá na minha igreja tem muita dificuldade. Aqui não vai ter. Mas lá tem muita dificuldade. Eu falo: ih, fulano segue não sei quem. Ih, esse fulano segue. Meu Deus do céu, para quê? Para aprender o quê? Para acompanhar o quê? Para saber do quê? À medida em que a gente vai tendo pessoas como referência, a gente se influencia por aquilo que elas fazem, pela forma como elas andam, pela forma como elas se vestem. Mas alguém vai dizer que não tem nada a ver, que não influencia em nada. E quem disser isso não é crente raiz. Não é crente que analisa aquilo que entra na sua casa. Não é crente que seleciona aquilo que os filhos vão ver. Não é crente que seleciona aquilo que, quando entra na sua casa, ora, consagra. Não, já está vivendo no sistema, está tudo aí. Aí vai dizer que não tem nada a ver. Mas o ser humano, ele é influenciado por aquilo que ele observa. Por isso que você precisa selecionar as suas amizades. Por isso que você precisa ver com quem você anda, quais são as conversas que você trata. É importante, porque não tem como agradar o Senhor e manter alguns relacionamentos. Não tem como. Se você estiver forte no Senhor e utilizar esse contato para a pregação da palavra, para convite para a igreja, Deus vai te abençoar e vai te dando graça. Agora, se não tiver, você vai ficar igual a ele, igual a ela. E aí aquilo que a gente faz aqui não adianta. Então Paulo vai dizer: irmãos, sede meus imitadores, prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. E aí Deus é maravilhoso, porque Ele vai nos ensinando algumas coisas. Tudo bem que eu venho aqui e se aquilo que eu falo, com a graça de Deus, testifica no seu coração pelo Espírito, a gente entende que vem do Senhor. Amém? Mas é muito importante que
que os irmãos considerem, principalmente os que são dessa igreja, considerem o exemplo das suas lideranças, do pastor desse lugar. Porque às vezes vem alguém de fora, fala as mesmas coisas que o pastor já diz, mas quando é alguém de fora, a gente glorifica, a gente se emociona, a gente chora. O pastor está falando todo dia a mesma coisa, o líder está se estressando todo dia com a mesma coisa, mas a gente só ouve quando alguém vem de fora falar. Deus tem colocado, levantado pessoas nas igrejas locais, pessoas que assumiram compromisso com o Evangelho, pessoas que são sérias, pessoas que estão gastando as suas vidas por amor a Cristo e a sua obra. E a gente às vezes despreza, porque a gente quer ouvir um fulano de tal, lá não sei de onde, que eu não sei nem como é a vida, que sobe no palco, sobe no púlpito, fala, canta, e de repente sai dali e está fazendo um monte de coisa que não agrada ao Senhor. Vamos observar os exemplos que temos. Pastor Welton é homem de Deus, é homem de Deus. Como é que você prova isso? Porque eu tenho visto, porque eu tenho vivido, porque eu tenho me relacionado. E aí você vai identificando quais devem ser as suas referências. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes. E agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O pastor Augusto Nicodemos, ele vai falar dos libertinos, que era um grupo lá nessa região da cidade de Filipe. E ele vai dizer que quem eram esses? Eram pessoas que acreditavam que estavam salvas em Jesus, mas que elas poderiam viver conforme o seu próprio entendimento, porque elas já haviam sido salvas. Mas Paulo está falando, não, presta atenção, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles só se preocupam com coisas terrenas. Meu Deus. Será que há no nosso tempo um grupo de crentes assim? Meu Deus. Paulo está dizendo isso lá atrás. Será que hoje existe uma galera que, embora se diga salva em Jesus, quando você analisa ações de vida, pensamentos, ideologias, posturas, e compara com a Bíblia, você percebe que há uma discrepância gigantesca? Será que a gente não tem vivido também esse tempo ainda? Temos vivido nesse tempo. E o esforço ao longo dos anos, quando eu era mais novo, que a gente percebia que o esforço do diabo era tirar os crentes da igreja, a gente tinha muito essa preocupação. E a gente percebe que a coisa mudou. É verdade. É óbvio que se ele puder tirar da igreja, ele vai tirar, porque, querendo ou não, esse lugar é um lugar onde você está próximo de ser alcançado pela graça do Todo-Poderoso. Mas ele também tem feito com que a gente aceite ideias que não vêm do coração de Deus, mesmo continuando caminhando como crente, assistindo o culto, fazendo tudo. Enquanto os meus interesses, o meu ventre for meu Deus, eu não posso dizer que a minha pátria é o céu. Meu Deus. Enquanto a minha mentalidade estiver voltada só para aquilo que é terreno, eu não posso dizer que a minha pátria é o céu. Queridos, não é fácil falar sobre isso, não é fácil compreender isso. Sabe por quê? Porque a gente vai sair daqui e os nossos problemas eles vão continuar. Se eu preciso passar no vestibular, eu não vou sair daqui aprovado só porque eu ouvi essa palavra. Se eu preciso de um emprego, eu não vou sair daqui empregado só porque eu ouvi essa palavra. A luta e a batalha do dia a dia, elas continuam. E elas são parte dessa vida. Mas quem entende que é cidadão dos céus, encara tudo isso de outra maneira. Aleluia! E considera tudo isso de outra maneira. Paulo vai dizer no versículo 3, não vos glorieis na carne. O que ele está dizendo, não vos gloriei na carne? Ele inclusive fala, eu até poderia me gloriar na carne. Porque ele vai dizer, sou circuncidado ao 8º dia, sou judeu ali convicto, conhecedor das leis, mas tudo isso eu torno nada, torno esterco diante da salvação que
É o que Paulo fala. Então o que ele está dizendo? Paulo, absolutamente conhecedor das leis de Deus, ele vai dizer: eu não posso me gloriar naquilo que é o meu entendimento. Ou seja, eu não posso pautar minha vida por aquilo que eu acho que tenho de conhecimento. Porque agora eu conheci um outro universo, um outro cenário. E agora eu corro para um alvo, eu corro para um objetivo que é diferente, que é o céu. E tudo isso fez com que Paulo encarasse as dificuldades com alegria. Tudo isso fez com que ele encarasse as adversidades da vida com outra perspectiva. Porque é isso que Deus traz para nós. É aquela coisa: como é que vai, minha irmã? Vai tudo bem com teu filho? Vai tudo bem com a tua casa? Como é que vai? O sofrimento está lá, a dificuldade está lá, mas ela vai dizer: vai tudo bem. Aleluia. Não é camuflar o problema, mas é entender: Senhor, eu aceito a tua vontade para mim, me dá força para prosseguir. E aí você se esforça mais um pouco, para se manter no Senhor, e Ele vai revelando a sua vontade, vai revelando os seus propósitos, até que você se percebe como alguém que está vivendo as obras completas que Deus fez. Ah, que Deus! Aleluia. Às vezes falar assim parece que é só sofrimento, né? É só luta, é só dor. Mas que vida ingrata é essa de crente, que é tanta dificuldade? Não é não, queridos. Existem bênçãos para nós, existe vitória para nós. Eu tenho vivido tantas coisas extraordinárias do Senhor. Aleluia. Meu Deus do céu, às vezes eu falei que eu estou meio chorão, às vezes eu fico assim: Senhor, eu não merecia. Senhor, obrigado. Eu sonhei, eu imaginei, eu idealizei, e Deus deu daquele jeito perfeito. Meu Deus, Deus tem isso para nós. Aleluia. Mas é preciso suportar nos dias maus. Aleluia. Porque o diabo, ele está ao nosso derredor. Como você acha que justo naquela hora que tu está sozinho no quarto, justo naquela hora que tu pegou o telefone, veio um pensamento de algo que não era para vir? O diabo, ele está nos observando e ele está buscando ocasiões contra nós. Que ele perdeu o direito que nós temos de habitar o céu, de alcançar esse lugar incrível. E a ideia dele é nos desviar desse caminho. Então é isso que ele está fazendo. Quando às vezes você pensa: puxa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Então, irmãos, fortalecei-os no Senhor e na força do seu poder, porque é assim que a gente vai ser abençoado. Deus tem coisas grandes para fazer para nós. E a maior delas, na verdade, Ele já fez, porque nós temos salvação em Jesus. Se nós cremos nele e andamos nos seus caminhos, existe um lugar maravilhoso reservado para nós. Agora, não esqueça que existe uma batalha. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E outra: quem é sujo, suje-se ainda. Quem é limpo, limpe-se ainda. É tempo da gente se limpar no Senhor. Porque a salvação está mais próxima agora do que antes, quando nós falávamos. Nós estamos encerrando. Pode ser pela volta de Jesus, ao soar da trombeta. Imagina. Aleluia! Meu Deus, coisa linda. Glória! Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes. Aleluia! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus Cristo está voltando. Isso vai acontecer. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus disse: os céus vão passar, a terra vai passar, mas as minhas palavras não vão passar. Eu confio num Deus de obras completas. Ele vai fazer acontecer. Então a igreja precisa continuar aguardando. Agora, eu ia falar: alguém pode sair daqui e não chegar em casa, mas não vou falar assim não. Eu posso sair daqui e não chegar em casa. A gente está sujeito. A gente está sujeito. Perdi algumas pessoas recentemente que eu me abalei porque do nada, de uma hora para outra.
injustamente. Assim, é coisas assim. A nossa vida é um sopro. Agora, quem está no Senhor não tem medo da morte. Glória. Quem está no Senhor não tem medo de demônio manifestando. Quem está no Senhor não teme a escuridão. Quem está no Senhor... Gente, meu Deus do céu. Meu Deus, aleluia. Para coisas grandes e coisas menores que parecem que não ter importância. Se nós somos crentes do Senhor, algumas coisas não podem nos abalar mais. Que crente é esse que está cheio de medo de morrer? Gente, Paulo, ele diz assim: eu fico na dúvida se eu queria ficar aqui para pregar mais, ou se eu queria estar com ele. Mas percebo que agora é necessário estar aqui por mais um pouco de tempo para pregar a palavra. Meu Deus, Paulo entendeu que a coisa mais maravilhosa é estar com Cristo. E às vezes tem gente cheio de medo. Sabe por quê? Porque não sabe para onde vai, não sabe o que vai acontecer. A poder do sangue de Jesus, vamos nos converter em Jesus todo dia, crente. Para a gente não temer essas coisas. Eu não vou temer seta nem nada. E tem crente cheio de medo, não anda dentro da própria casa no escuro. Às vezes é bom procurar um psicólogo. Mas, gente, Deus ele tem nos chamado para viver uma vida diferente. Sabe, uma vida diferente. Nós não somos daqui. Eu não sou daqui. Glória. Eu não sou daqui. As pessoas têm que me olhar e falar assim: gente, Johnny tem hora que é estranho, esquisito. Está na prova dando glória a Deus. E é isso que Deus tem para ser. Então, a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador. Aleluia. E diante de algumas dificuldades da sua vida, que você já passou, que você está passando, ou que você ainda vai passar, porque a gente não tem controle sobre isso, a única coisa que nos mantém firmes e intactos na presença do Senhor é a certeza de que nós vamos alcançar esse lugar. Não pelo dom que nós temos, mas pela graça que nos foi concedida. Para a glória do Todo-Poderoso. Gostaria de te convidar para ficar de pé, para a gente fazer uma oração. Que bênção estar nesse lugar. Que bênção ouvir a voz de Deus. Amém. Amém.